Glória a Deus. Amém, amados? Quantos estão felizes nesse lugar? Glória a Deus. Agora minha pergunta é: quantos estão aqui nessa noite dispostos a batalhar pela sua fé? Amém? Nós vamos falar hoje sobre a batalha da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. E para a gente ir ganhando tempo, eu gostaria de convidar você a abrir lá no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel 17, 45. Nós vamos falar hoje sobre o tema Vença a batalha pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós sabemos que a nossa caminhada cristã, a gente vai encontrar muitos desafios. A gente vai andar, vai percorrer, mas vai existir momentos na nossa caminhada que vai tentar te paralisar. Situações que vão acontecer. Porque tudo que acontece na nossa vida, uma das é o Senhor nos provando, amém? E quando Ele não está nos provando, o diabo nos atentando. É dessa forma. Só que o que acontece? Aqueles que estão firmados em Cristo, aqueles que estão firmados, enraizados no Senhor, eles conseguem discernir, eles conseguem perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. E nós precisamos entender isso através da palavra do Senhor. Nós só conseguimos ir ao norte, só nós conseguimos ir ao caminho, ao lugar onde Deus nos chamou para ir, se nós entendermos basicamente da revelação. E essa revelação está na palavra do Senhor. Eu não consigo entender a revelação de Deus, Deus não consegue falar comigo se eu não tiver intimidade, relacionamento com a palavra. Porque Ele fala através da palavra. E a palavra, ela se move, amém? Ela se move em nossas vidas. A palavra ela se move, ela toma um norte, toma um lugar onde o Senhor quer te entregar para te usar. Se eu não entender a palavra, eu não vou entender a revelação. Se eu não entender a palavra, eu não vou entender aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração. Aquilo que Ele está dizendo para que nós possamos nos sustentar em fé. E a gente entende algo nessa palavra aqui, na história de Davi. Todos conhecem Davi, amém? Sei que até as criancinhas já sabem quem é Davi, né? O que derrubou o gigante. Você vai perguntar quem é Davi, já vão logo se assemelhar logo ao gigante. Mas nós vamos falar um pouquinho desse gigante, vamos falar um pouquinho da batalha da nossa fé, que está aqui no 1 Samuel capítulo 17, 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, Israel. De Israel a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial, dos filisteus e as aves dos céus e as feras da terra. E em toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Quando a gente vai falar sobre batalha da fé, a gente entende que cada cristão hoje tem uma batalha. Eu e você, nós estamos batalhando para alcançar o nível onde Deus nos chamou para estar. E esse nível, amados, nós só vamos encontrar Ele quando nós formos alcançados pela glória de Deus para entrar no céu. Amém? Ou seja, essa batalha ela vai se estender. Por quê? Porque na batalha nós somos movidos por Deus, na batalha nós somos feridos, mas na batalha também há milagre, há restauração e há vitória. Amém? Nós precisamos passar pela batalha.
Porque a batalha é um processo nas nossas vidas. A batalha ele vai te fortalecer. A batalha ele vai te deixar firme em Cristo Jesus. A batalha vai te mostrar o mundo espiritual. E a batalha vai te mostrar também o que está no natural. Para nós sabermos discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Porque nós como cristãos, nós não devemos ser enganados. Amém? Mas se nós não estivermos em Deus, o inimigo ele vai nos enganar. E a gente vai cair de certa forma. A gente vai ser frustrado. Mas olha só o que aconteceu com Davi. Davi era um jovem. E olha só, Davi, sendo jovem, ele não tinha experiência alguma. Amém? Talvez eu e você estamos na nossa caminhada, talvez você esteja alguns meses na caminhada, 6 meses, 1 ano, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Amém, glória a Deus. Mas em cada nível, cada ciclo da sua vida, há uma situação, há uma circunstância diferente, há uma batalha diferente. Há níveis de batalhas, amém? E Davi estava mostrando através da sua história que há níveis de batalhas, porque Deus, ele chamou ele quando jovem. Deus olhou para a terra e viu em Davi aquilo que ele não estava vendo em mais ninguém. Eu quero te falar nessa noite que Deus está olhando para você nessa noite. Amém? Deus está olhando para você nessa noite. Não importa a tua luta, não importa o que você está passando, não importa. Sabe o que está importando para Deus hoje, nessa noite? É que Ele achou você. Ele encontrou você. Ele encontrou você quando ninguém te encontrava. Quando ninguém olhava para você. Deus olhou para você de forma sobrenatural. Ele olhou com um olhar de amor. E com esse olhar de amor, Ele entrou assim nas nossas entranhas. Eu vou falar essa palavra, porque Ele é profundo. O amor de Deus é profundo. E o amor de Deus gera marcas. Amém? Diga marcas. Marcas. Davi foi marcado por Deus. Quando Deus olhou para a terra e viu aquele jovem, os irmãos não davam nada por Davi. A família dele, a sua região não dava nada por ele. Mas Deus, ele sabia que Davi seria segundo o coração de Deus. Porque seria um homem obediente, seria um homem fiel. Aleluia. Mas aconteceu situações, níveis, ciclos na vida de Davi, que talvez você já sabe, né? Que fez com que Davi se distanciasse um pouco de Deus, mas ele tinha algo diferente de qualquer outra pessoa na sua época. Era um coração voltado para Deus. Ele não se justificava dos seus erros, dos seus pecados. Ele entrava na presença do Senhor e confessava os seus pecados. E é isso que hoje nós, igreja do Senhor, precisamos estar fazendo. Confessando os nossos pecados. Nós só podemos crescer, romper, sair do nível que nós estamos para ir para outro nível, se você confessar os seus pecados, se você se arrepender, se você perdoar. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Porque tudo que eu estou falando aqui nessa noite são armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás, para te fazer mais do que vencedor. Porque a nossa batalha, nós temos que agir não pela força do nosso braço, mas pela nossa fé. Davi, ele andava, mas ele sabia que existia algo diferente na vida dele. Quantas vezes Davi, se você for ler a Bíblia, você vai perceber que Davi, ele se ausentava, ele ia cuidar das ovelhas, né? E naquele momento, se você for ler um pouco a história, você vai ver que ali, para cuidar de ovelha, tinha que ser uma pessoa muito esperta. Tinha que ser uma pessoa que tivesse habilidades, amém? Tinha que ter habilidade com o cajado. Tinha que ter habilidade com as ovelhas. Eu quero falar para você nessa noite que Deus está trazendo a unção de habilidade na tua vida. Eu não sei o que foi que Deus te chamou para fazer, mas de uma coisa eu sei: Ele vai te preparar. Porque se Ele te chamou, Ele vai cuidar para que você faça um trabalho, amém? Bem sucedido diante do Senhor. Deus não nos chama, amados,
para nos envergonhar. Deus não nos chama para envergonhar. Davi, ele foi envergonhado durante muito tempo pelos seus irmãos. Mas houve um tempo que Deus transformou. Deus transformou a vergonha em dupla honra. E Deus quer fazer isso na sua vida nessa noite. Deus, ele quer tirar da vergonha que o mundo, sabe, que as coisas do mundo, que às vezes as pessoas olham para você e te envergonham dentro da tua casa. Talvez é tua família, talvez é no trabalho, na faculdade. Quantas vezes você foi envergonhado por uma situação, uma circunstância que você está vivendo? Mas eu quero dizer para você, amado, que nós, eu e você, que temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender de algo. Que Deus, ele nos chamou. Se ele te chamou, ele vai cumprir a promessa que ele prometeu a você. Deus, ele não é filho do homem para que minta. Eita, aquilo que o Senhor promete, ele faz. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Mas existem promessas na nossa vida, amados, que vai custar muita renúncia da tua parte e da minha parte. E essas renúncias, quando nós fazemos renúncias, sabe o que acontece? Deus, ele vem com a sua graça, e ele vem e derrama, e ele faz aquilo que ele prometeu, porque ele olha para a nossa fé. Quando eu e você renunciamos algo, entenda, algo que talvez para você seja a importância. Quando você renuncia aquilo que é mais importante para você, e você coloca essa importância em Deus, Deus, ele vem com a sua graça, com a sua glória, e ele traz renovo, traz restauração. Porque o nosso Deus é um Deus de história, é um Deus que muda a história. Basta uma palavra dele. Basta uma palavra dele. Foi assim que aconteceu com Davi. Davi, ele era humilhado, ele era rejeitado, mas Deus estava olhando para ele. Não importa como você está hoje, o que importa é que Deus está olhando para você. E vai chegar um momento que ele vai tirar da vergonha para te dar dupla honra. E sabe quando nós estamos sendo envergonhados? É o momento de você se aproximar de Deus, de você tirar toda a capa. Porque quando nós tiramos a capa na frente do Senhor, você está mostrando, você está se tornando nua. Nu, vou dizer isso, nu, para Deus. E você está dizendo assim: Deus, eu sou assim. Olha, Deus, eu sou assim, Jesus. Se precisa mudar, tu vai mudar. E o Senhor muda. Mas quando o Senhor muda, ele pega e aperta. Ele, sabe, se for para quebrar, ele quebra. Se for para desmanchar, ele desmancha. Porque vai causar dor. Entenda algo nessa noite. Tudo aquilo que Deus faz para mim e para você, para que nós possamos estar na plenitude do Espírito, vai causar dor. Davi causou dor nele, em saber que os seus irmãos rejeitavam ele. Ele era rejeitado da família. Menos o pai, que não rejeitava ele, mas os seus irmãos rejeitavam. Talvez você se sinta rejeitado dentro da tua casa, no trabalho, na faculdade, qualquer ambiente que você esteja, você se sente rejeitado por alguma coisa que aconteceu lá no passado, você se sentiu rejeitado. Mas eu quero te falar que nessa noite nós temos um Deus que ele é poderoso e fiel para curar feridas, para curar traumas, para trazer no lugar da rejeição, ele trazer afeição para a tua vida. Porque somente Deus pode fazer todas essas coisas. Somente o Senhor. Naquele tempo, amados, não existia psicólogos, não existia terapeutas, mas existia um Deus, onde Davi se prostrava diante dele, olhando para as estrelas e confessando o nome dele, e cantando e adorando o Senhor, porque ele sabia que existia um Deus que estava ali no socorro, que estava olhando para ele, que estava enfrentando, ele enfrentou o urso e leão, mas porque Deus estava com ele.
Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está com você. Não importa a luta que você está enfrentando. Não importa a situação que você esteja enfrentando. Talvez é financeira. Talvez é no casamento. Talvez é o filho que está dando trabalho. É o marido, é a esposa. Talvez é lá no trabalho. Meu Deus, é a causa na justiça. Eu não sei. Meu Deus, é a enfermidade. Eu não sei qual é. Mas eu quero te falar que Deus está com seus olhos sobre a terra. E nesse exato momento Ele está olhando para mim e para você nesse lugar. E Ele sabe, Ele conhece o que está acontecendo a teu respeito. Mas saiba de tudo isso, que quando Deus olha para mim e para você, é porque Ele está nos aprovando. Na aprovação de Deus. Na aprovação de Deus, ela vai nos causar dor. Porque nós precisamos ser movimentados pelas mãos do Senhor. Nós somos um barro. Barro. Nós fomos feitos do pó da terra. E existem momentos que nós estamos trincados. Quando nós estamos com traumas, rejeições, estamos abalados com alguma situação. Aí o Senhor vem e Ele precisa quebrar para fazer um vaso novamente. Mas um vaso que carregue o óleo, que carregue a presença de Deus. Porque um óleo, se você derramar sobre um vaso quebrado, ele vai o quê? Vai o quê? Vazar. Ele vai vazar. E nós somos vasos nas mãos do oleiro. E como vaso de Deus, nós precisamos o quê? Nos encher e nos esvaziar. Não é vazar, mas é nos esvaziar. Porque no momento que você se esvazia, porque você está depositando óleo na vida de alguém. Você está derramando óleo na vida de alguém. Você está derramando a presença de Deus na vida de alguém. Entende como isso é forte? E Davi, ele sabia exatamente que um dia ele iria derramar o óleo sobre a vida de uma nação. Não foi sobre a vida de uma pessoa, mas foi de uma nação. Foi de uma nação. Qual é a nação? Qual é a situação que está acontecendo dentro da tua casa, da tua família, no trabalho? O que é que está acontecendo? Coloca diante do Senhor. Descansa no Senhor. Amém? Eu aprendi a descansar no Senhor. Todo mundo descansa de um jeito. Amém? Mas eu aprendi a descansar no Senhor através da dor. E eu quero falar para vocês que quando nós descansamos em Deus através da dor, Deus parece que arranca assim tudo da nossa alma, tudo do nosso coração, sabe? E só preenche dele. Amém? Só preenche dele. Porque o que precisa estar em nós só é a presença de Deus. É a presença de Deus. Porque se você for vazio da presença de Deus, você não vai conseguir permanecer em fé. Porque a nossa batalha, você só vence a batalha que você está enfrentando se você usar a tua fé. E você só pode usar a tua fé se você estiver na presença de Deus. Se você não estiver na presença, você não vai ter fé. Você não vai ter fé. Porque você vai ficar assim andando para um lado e para o outro. Procurando um e outro, sabe? Existem momentos na nossa vida que nós passamos por situações adversas que a gente pede socorro. A gente pede socorro para o líder. Aí o líder, às vezes, está muito ocupado, né? E às vezes ocorrem situações que Deus não permite a gente chegar até o líder. Aí a gente vai atrás do pastor, da pastora, né, pastor? Aí Deus disse assim, não, eu não quero que você vá atrás de pastor, nem de pastora, nem de líder, de ninguém. É só eu e você. Davi, quando estava no deserto, só era ele e Deus e as ovelhas. Só era ele e Deus e as ovelhas. Entende? Que ele passou por um tempo de prova. Um tempo que ele estava sendo projetado em Deus para se tornar um rei.
Eu quero te falar nessa noite que você, nesses dias, está sendo projetado em Deus para ser aquilo que Deus te chamou para ser. Deus te chamou para ser não somente filho, para sentar na mesa do Pai, para comer na mesa do Pai, mas Ele te chamou para você ser espelho, ser imitador de Jesus. Imitadores. Sabe o que é imitadores? Imitadores é você dar a tua cara a tapa. Ser imitadores é você entender que não é sobre você, não é sobre a sua vida, é sobre Deus. É você entender que as pessoas vão olhar para ti e vai dizer assim: Fernanda, porque não é a Fernanda. É o que está dentro da Fernanda. E o que está dentro dela é o Espírito de Deus, amém? As pessoas estão olhando para você e para mim, não é dizendo: é porque é Francilene, porque é Maria, porque é Lucilene. Não, as pessoas estão olhando para você, porque elas estão procurando saber se tem Deus dentro de você. Para saber se tem Deus dentro de você. Será que o Espírito de Deus está aí? Será que o Espírito de Deus está aí dentro de você? Será que as tuas atitudes denunciam quem está aí dentro de você? Davi tinha a presença de Deus naquele lugar. No deserto, no mais longe, ele estava com Deus. Deus estava com ele. Amém? Mas houve um momento que Deus, ele separou Davi, ungiu Davi com óleo, porque estava preparando ele para ser rei. Agora imagine se Deus tivesse ungido ele e já tivesse colocado ele como rei. Tinha atropelado o processo, né? Tinha atropelado a situação. Tinha atropelado aquilo que Deus iria fazer na vida dele. E Deus não é um Deus de atropelo. Deus, ele faz as coisas enquanto menos a gente imagina. Porque enquanto você está com a sua mente trabalhando, aí Deus está observando, olhando para eu, imagino que Deus olha para a gente e fica dizendo assim: não é assim não, vou fazer assim não. Deixa que o meu jeito é melhor. Amados, o jeito de Deus é melhor. E quando nós estamos tentando falar para Deus como é para fazer, Deus, ele para. Ele vai esperar você parar e descansar nele. Deus não faz nada enquanto nós não descansamos nele. Quando Davi descansou em Deus, ele não estava nem imaginando que ia ser ungido como rei. Deus foi lá e ungiu Davi. Enquanto menos você esperar, Deus, ele vai vir com olhos sobre a tua vida. E vai trazer a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde, sobre tudo que você tem colocado diante do Senhor. Você tem projetos, amém? Você tem planos, você tem sonhos, mas os sonhos de Deus são maiores do que os teus sonhos, do que os meus sonhos. Davi tinha um sonho para ele, de cuidar das ovelhas do pai, de casar, de ter sua família. Mas Deus, entende o que eu estou falando nessa noite? Que o Espírito de Deus está dizendo nessa noite? Que os planos de Deus eram maiores para Davi. Eram maiores. Davi estava imaginando coisa pequena. Ele estava imaginando coisas pequenas que Deus poderia fazer na vida dele. Enquanto isso, Deus estava planejando algo grande sobre a vida dele. Algo que ele não imaginava. Sair do anonimato para reinar. Eu quero te falar nessa noite que Deus está te tirando do anonimato para você reinar com Ele. Porque nós fomos feitos reis e sacerdotes nessa terra. E nós vamos ser arrancados desse lugar e ser encontrados por Deus no reino celestial. Lá nós iremos reinar, amém?
Aqui é um ensaio. Aqui você precisa reinar. Aqui você precisa reinar dentro da tua casa. Mas como, pastora, que eu vou reinar dentro da minha casa? Colocando Deus como centro dentro da tua casa. Quando você coloca Deus no centro de tudo, de todas as coisas, do dinheiro, da família, do casamento, do trabalho, sabe, de tudo. Sabe o que é tudo? Imagina aí, tudo que tu tem hoje. Imagina, tudo que tu tem hoje. Coloca Deus acima de tudo. Foi assim que Davi fez. Davi viu aquela não vou dizer multidão, vou dizer assim que ele viu assim aquelas ovelhas. E eu sei que ele ficava imaginando: as ovelhas do meu pai. Estou cuidando das ovelhas do meu pai. Quando você tem cuidado de algo seu, com zelo, Deus, ele olha para você e diz assim: esse aqui, eu quero esse aqui, porque esse aqui ele cuida, tem algo que ele tem zelo. Ele tem zelo. Deus procura pessoas que têm zelo. Porque os que têm zelo, eles jamais, eles vão trocar por migalhas aquilo que Deus entregar para eles. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Davi, ele estava ali. Nem imaginava o que iria acontecer na vida dele. E talvez você também nem imagine o que vai acontecer com a tua vida. Talvez daqui uns 5, 10 anos você olhe assim: meu Deus do céu, mal que aconteceu com a minha vida. Se você colocar nas mãos de Deus, Deus ele vai fazer algo na tua vida muito grande. Na minha vida muito grande, assim como ele fez com a vida de Davi. Davi era pequeno, rejeitado, era amargurado, mas quando ele estava ali amargura, ele ia lá onde Deus e Deus curava. Essa é a diferença. Você pode estar do jeito que você estiver, mas se você estiver na presença, sabe o que é na presença? Deus ele vai transformar, amados, o luto em alegria. Deus vai transformar a tristeza em alegria. Deus ele transforma todas as coisas. E por que você acha que é impossível Deus transformar, Deus tratar o teu coração, mudar a tua vida, mudar a tua história? Nós pensamos muito pouco. Nós pensamos muito pouco. Quando eu olho para Davi, eu vejo e digo assim: meu Deus, eu sonho muito pouco. Meu Deus, meu sonho é muito pequeno, Jesus. Meu Deus, não, Jesus, é muito pequeno. Os nossos sonhos são pequenos. Talvez você tenha um sonho aqui de ter uma casa, de ter um carro, coisas materiais, de viajar, sabe, as nações, de ser missionário, né, pastores? De andar aí, meu Deus do céu, de fazer a obra de Deus. Mas com tudo aquilo que você sonha, ainda não é igual aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque aquilo que Deus tem para mim e para você, amados, olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Você não consegue ver. Davi não conseguia ver o que estava à frente, mas ele apenas confiava no Senhor. E ele confiava com fé, porque ele sabia que viria as batalhas. Viria as batalhas. Deus ele te chamou. Amém? Deus chamou cada um de vocês aqui nessa noite para fazer algo. E por que você não está fazendo ainda? Sabe, eu tenho acordado todos os dias, eu tenho dito assim: Maranata, será que hoje tu vem? Mas é sério, ó. E tem hora que eu digo assim, tem hora que, meu Deus, não vou falar não, porque vocês dizem assim: meu Deus, a pastora é doida. Mas eu quero dizer para vocês assim, que hoje eu sonho pela eternidade. A palavra do Senhor diz que Deus, ele diz que gerou em nosso coração a eternidade. E eu tenho orado por isso. Eu digo: Senhor, se tu gerou, eu quero sentir essa eternidade. Antes de chegar, eu quero sentir essa eternidade. Porque nós precisamos sentir a eternidade. Nós precisamos clamar pela vinda do Senhor. Às vezes nós dizemos assim, eu falo, minha filha diz assim: mãe, a senhora já quer que Jesus venha? Eu digo: minha filha, se ele vir hoje, nós vamos, é com ele. Mas mãe, eu quero, olha coisa, mãe, eu quero casar. Eu quero ter meus filhos. Eu quero ter... E ele disse: minha filha, lá no céu, tu não sabe nem o que tu vai ter, minha filha. Teus olhos nem conseguem contemplar aquilo que Deus está preparando para você naquele lugar. Mas a gente é muito pegajoso nas coisas desse mundo. Nós nos apegamos muito fácil com as coisas desse mundo.
Mas nós precisamos desapegar dessas coisas para nos apegar naquilo que é eterno. Nós precisamos nos mover em Deus. E você só consegue se mover em Deus quando você consegue olhar para as coisas do reino. As coisas do alto. Você precisa olhar para as coisas do alto. Se você não olhar para as coisas do alto, você não vai conseguir contemplar aquilo que Deus está preparando para você. Está preparando para mim. Eu anseio pela eternidade. E eu digo com toda sinceridade, sabe? Eu digo assim mesmo, dizer mesmo, como eu já disse para Deus, eu digo, Deus, se tu me levar agora, em cima desse púlpito bem aqui, eu sei que eu vou para o céu. Sabe que eu tenho plena convicção disso? E ninguém me tira essa convicção. Outro dia uma pessoa disse assim, pastora, a senhora tem certeza que vai para o céu? Ah, ninguém não vai para o céu, pastora. Esse negócio é muito sério, não sei o quê. Eu fiquei olhando e digo, meu Deus, que Bíblia que tu lê? Porque eu creio que eu vou para o céu. Amém? Eu não sei vocês. Vocês vão? Amém, glória a Deus, isso aí. Nós temos que crer, amados. Nós temos que crer. Você tem que crer na sua salvação. Se você ficar daquele jeito, sabe? Que nem o povo vai, que nem piolho, vai na cabeça, né? Você tem que ter uma fé. E essa fé, ela vai te mover no sobrenatural e vai te levar para o céu. Eu creio com plena certeza. E ninguém me tira essa convicção, essa fé que eu tenho. Ninguém vai tirar. Amém? Nem o diabo vai tirar. Porque o diabo já tentou, sabe? De todas as formas. Mas eu digo, maior é o Senhor que está em mim do que aquilo que está no mundo. Amém? E eu digo, diabo, tu vai vir, mas certo, tu vai sair. Em nome de Jesus. Porque é desse jeito. A nossa batalha é através da nossa fé. Deus tirou Davi daquele lugar. Porque ele estava sendo treinado. Você está sendo treinado. Você está sendo treinado. Não sei qual deserto você está. Mas Deus está te treinando. E eu quero te falar nessa noite que você tem que sair desse deserto. Sabe como? É pleno. Amém? É pleno na plenitude do Espírito. Porque no deserto é o momento de você se achegar a Deus, de você orar, de você jejuar, se consagrar, de você colocar a tua vida no altar. Deus nos coloca no deserto. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser provado. E não é diferente comigo e com você. O Espírito de Deus vai nos levar para aquele deserto. Porque é naquele lugar que nós vamos ser amadurecidos. É naquele lugar que nós vamos mudar de nível. É naquele lugar que você amadurece. Alma, corpo e espírito. É no deserto. O deserto é uma escola, como já ouvi muitos pastores, muitas pessoas pregando, e realmente é uma escola. É uma escola porque na escola, na faculdade, você faz uma prova, você vai estudar e você vai fazer a prova para ser aprovado. E quando você tira uma nota baixa, você fica, meu Deus, né? Então você tem, olha, isso aqui, ó, que vai te aprovar quando você colocar ela dentro do teu coração e você praticar, porque não adianta você só ler, você tem que ser praticante, e a prática dói, amém? Praticar a palavra de Deus dói. Eu te digo com toda e qualquer assim, experiência mesmo. Outra hora eu vou falar disso, mas eu vou dizer algo para vocês, que eu e você, nós temos que ter experiências. E Deus, Ele vai nos dar essa experiência todos os dias. Assim como Ele fez com Davi. Davi, ele foi ungido. Olha só como é assim, as coisas de Deus assim, é loucura para os homens, né? Como a Bíblia fala. Deus tirou ele de lá. E aí, quando ele foi, estava tendo uma guerra. O povo de Israel e os filisteus zombando do Deus de Israel, aquela coisa toda. Como vocês sabem dessa história. E aí, Davi, ele foi lutar contra o gigante. Ele foi usar a fé. Mas ele só foi usar a fé dele porque ele fez o quê? Lá atrás. Lembra quando ele estava cuidando das ovelhas? Lembra quando ele estava lá confiando em Deus para cuidar dele e das ovelhas? Quando ele estava depositando a sua fé em Deus? Pois é. São momentos que eu e você, nós tiramos no dia a dia para estar a sós com Deus. Você tem tempo com Deus?
Você tem alimentado o teu espírito com Deus? Se você não tiver, eu vou te dizer aqui algo, amados. Corra. Corra para os braços do Pai. Corra, porque vai chegar o dia que talvez você não vai ter mais chance de correr, de alcançar, de se achegar a Deus. Não vai ter mais esse tempo, porque o tempo está chegando. Os dias estão abreviados e Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas eu assim, meu Deus do céu, eu tenho assim, sabe, Deus tem me dado visões assim de arrebatamento, que eu fico assim, eu digo, meu Deus, Jesus, por que tu mostra isso para mim? Mas o Senhor diz assim, é para tu se firmar. Nós precisamos nos firmar. Nós precisamos nos firmar, amados. E a igreja do Senhor, que está aqui ouvindo a palavra de Deus, ela tem que praticar, porque se não praticar, amados, eu sinto muito te dizer, você vai ficar. Talvez você diga assim, meu Deus, a pastora está sendo muito dura, mas olha, eu só sei pregar desse jeito. Amados, amém? Eu não sei passar a mão na cabeça. Sabe? Eu não sei. Porque Deus não me ensinou. Deus me ensinou foi dar lapada. Teu pastor Lucas. Deus me chamou para dar lapada. Eu digo, Senhor, mas por quê? Vai. E se eu não fizer, eu vou ser cobrada, né? Mas o que acontece? Davi, quando ele foi naquele lugar, ele teve uma arma. Ele foi só com uma pedra e uma funda. Mas a pedra e a funda representa a fé. Representa a tua fé e a minha fé. Ele foi naquele lugar onde estava aquele gigante. E no versículo 45 ele disse, você vem contra mim com espada, com lance e com escudo. Olha só, 3 armas poderosas, né? E já imagina, grande, e ele pequenininho naquela situação. Pois é, e ele disse assim, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele não foi besta, porque ele colocou logo Deus no meio, né? Na frente. Deus dos Exércitos. Por quê? Porque ele estava afrontando Deus dos Exércitos. Então, ele chamou Deus para estar à frente. Você tem chamado à frente das tuas batalhas Deus? Você tem chamado Deus à frente das situações que você está passando? Eu quero te falar que quando nós clamamos o Senhor, tudo se torna mais leve. Tudo se torna mais leve, porque o Senhor, Ele tira o fardo pesado e nos dá um fardo leve. E nesse tempo nós precisamos do fardo leve do Senhor para caminhar, porque senão nós não caminhamos. Nós só levamos pesos, porque você ora, porque você jejuma, você lê a palavra, você aconselha, você, sabe, você sempre, Deus vai fazer assim, com que uma pessoa apareça na sua frente para você se esvaziar e encher ela de Deus. Davi, ele se encheu de Deus quando ele foi para aquele lugar. Porque imagine só, um gigante, bem grande, meu Deus do céu, muito grande, todo preparado, equipado. E Davi chegar naquela situação e dizer, eu vou. E ele foi. Mas ele foi preparado. Porque antes ele estava se preparando no deserto. Eu não sei qual deserto que você está. Se você estiver se preparando, amém, você vai ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Mas se você não está se preparando, é tempo de acordar. É tempo de você pegar a tua funda, a tua pedra que Deus te deu através da palavra, porque pedra é pedra angular. Essa pedra, eu digo, eita Jesus, mas tu é lindo. Representa a pedra angular, a igreja. E a igreja, ela tem poder na terra. Deus deu poder para a igreja. Amém? Nós somos a igreja do Senhor. Mas nós precisamos exercer o nosso ofício. Se você não exercer o ofício de igreja, você está dizendo o que? Você está dizendo para Deus. Olha, entenda, isso é forte. Você está dizendo para Deus assim, Deus, eu não creio. Eu não creio que eu tenho poder em Cristo Jesus. Entende como é forte?
Porque você foi escolhido, foi chamado, você é filho. Você não é só servo, você é filho. Você pode sentar na mesa do Pai, você pode sentar no colo dele. Amém? Você pode sentar no colo do Pai. Eu, assim, há muito tempo atrás, não sei quanto tempo, eu tive uma experiência de sentar no colo de Deus. Sentar no colo do Senhor, eu disse: Senhor, senta aqui. Eu quero sentar no teu colo. Deixa eu ouvir as batidas do teu coração. Mas eu te digo bem aqui uma coisa, que é uma experiência muito grande. É uma experiência que Deus nos dá. Mas essa experiência não é só para mim, é para você também. Deus, Ele quer transferir experiências. Ele quer que você chegue perto dEle, que você toque nele, que você sinta o perfume dEle. Mas para isso você tem que querer. Para isso você tem que clamar e pedir. Olha, às vezes nós colocamos Deus como se fosse assim: meu Deus, Deus é grande, amém? Mas você fica tão assim constrangido com Deus que você fica com medo de se chegar a Ele. E nós não podemos ter medo de se achegar a Deus. Você é livre. Deus te fez livre. Amém? Deus te fez livre. E você, a qualquer momento, você pode entrar na presença de Deus. O véu se rasgou. Então não há mais nada que te impeça de se aproximar do Senhor. Porque hoje você pode estar ouvindo uma experiência de um irmão, de uma irmã, de alguém que você tem intimidade, que você tem relacionamento. E você fica: meu Deus, eu queria ter isso. Mas o que eu estou fazendo para me ter? O que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Porque vai chegar o tempo que você vai, sabe? Deus, Ele vai se materializar para você. Eu digo assim, o céu, amém? Não é matéria aqui, mas você vai ver. E aquilo que você não conseguiu fazer aqui, será que você vai ter coragem de fazer lá? Não. Então nós temos que começar a fazer aqui. Davi, ele começou a ter relacionamento com Deus no deserto, cuidando de ovelhas. E dava trabalho. Eu quero te falar nessa noite que talvez você tenha dito assim: meu Deus, mas dá trabalho. Aquilo que o Senhor está me... Meu Deus, dá trabalho. Ei, Deus, Ele vai dar trabalho. Ele vai dar trabalho, porque é o trabalho que vai nos edificar. É o trabalho que vai nos mostrar a recompensa que Deus tem para nós. Porque Ele tem uma recompensa. Ele tem uma recompensa, amém? Ele tem essa recompensa. Essa recompensa está assim, ó. Ele já está assim com a mão estendida para recompensar cada um de nós que estamos aqui nesse lugar. Mas você precisa batalhar com a tua fé no deserto. Davi, ele batalhou no deserto para que ele pudesse ser constrangido com a glória de Deus naquele vale, quando ele estava ali de frente para o gigante. Eu quero te falar nessa noite. Eu não sei qual vale você está passando, mas de uma coisa eu sei: se você estiver com Deus, você está muito bem acompanhado, amém? Você está muito bem acompanhado, porque é Ele que trata, Ele corrige, Ele tira, meu Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E Ele te tirou do lugar onde você estava um dia, do lamaçal do pecado, para te colocar numa mesa com príncipes, amados. Assim como Ele fez com Davi. Não somente príncipe, mas Ele colocou como rei para reinar. Porque quando Deus mostra Davi como rei, Deus está mostrando para a sua igreja que eu e você nascemos para reinar. Nós nascemos para reinar no nosso lar. Nós nascemos para reinar no ministério que Deus nos chamou. No trabalho, em qualquer lugar que você estiver, Deus te chamou para reinar. Amém? Deus te chamou para reinar. Aleluia. E só fechando, Davi disse assim: toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Aleluia. Do Senhor é a guerra. E outra tradução está dizendo a batalha. Ei, não sei qual a batalha que tu está enfrentando, mas eu quero te falar que se você nessa batalha estiver com fé, você vai ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Mas
do que vitorioso. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. De onde você está agora? Amém? Você vai fechar os teus olhos. Você vai imaginar agora. Você vai contemplar. Olha o que eu vou falar para você. Você vai contemplar a tua batalha. Tu vai contemplar a tua batalha. Sabe por quê? Porque nessa batalha, quem está à frente é o general de guerra. É o Deus dos exércitos. É o Deus dos exércitos. Assim como Davi chamou Deus para estar à frente. E ele disse, Deus de Israel, Deus dos exércitos. Eu quero pedir para que você nessa noite, você vai convidar Deus nessa noite. Você vai chamar Deus assim, Deus, essa aqui é a minha guerra. Essa aqui é a minha batalha. Mas é o Senhor que está à frente dessa batalha. Começa a declarar nessa noite. Começa a profetizar nessa noite que Deus é aquele que está na frente da guerra. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, nessa noite, Pai, nós somos gratos a Ti, Deus.